WIS Soluções. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa dessa empresa, trazendo várias informações e indicadores muito importantes sobre ela. Vou avaliar os dividendos, o potencial de crescimento da empresa, se a ação está cara ou está barata, e além disso eu vou dar a minha opinião sobre o que eu penso da empresa. E para que esse vídeo chegue para mais pessoas, eu preciso da ajuda de vocês. Curtindo esse vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é bom e manda ele para mais pessoas. E para quem ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve e também ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E sem enrolação, então vamos direto para o que interessa. A razão social então é o WIS Soluções e Corretagem de Seguros SA. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a empresa tem um valor de mercado de pouco mais de 2 bilhões de reais. A empresa é do segmento de listagem do novo mercado, ela tem um free float de 48,49%, ela é do setor financeiro e outros e do segmento de corretoras de seguros. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a ação está cotada a R$ 13,42 e como vocês podem ver aqui no gráfico, desde o IPO dela lá em 2015, a ação ela oscila bastante, mas atualmente ela deu um retorno bem interessante para quem investiu nela lá no começo. E aqui então a estrutura societária da empresa. Então, como vocês podem ver, a WIS ela é composta pela Íntegra Participações SA, que tem 26,37%, a Caixa Seguros Holding, que tem 25%, e os outros acionistas, então, que tem 48,63%. Dentro da Caixa Seguros Holding tem outras empresas e a Íntegra Participações, que também tem outra federação que é dona dessa empresa. E aqui, então, o primeiro indicador que eu trouxe para vocês é o PL histórico. Atualmente, o PL da WIS está em 8,9 e a média em 9,83. Então, isso aqui mostra para nós que a empresa atualmente ela está sendo negociada abaixo da média que ela costuma ser negociada, levando em consideração um indicador do PL. Analisando esse indicador, isso mostra que a empresa atualmente ela está mais barata do que ela costuma ser negociada. E sem contar que eu considero um PL abaixo de 10 muito barato, independente de qual for a empresa. Mas nós não podemos se basear somente no indicador. Então vamos continuar olhando mais algumas informações. O segundo indicador então é o P sobre VP. Atualmente ele está em 5,17 e a média em 9,76. E como vocês podem ver, então, atualmente também está sendo negociado abaixo da média. Então, aqui também está mostrando para nós que a empresa está barata de acordo com esse indicador, mas é muito estranho que o indicador seja tão alto, é mais de 5. Isso quer dizer que atualmente a empresa está sendo negociada 5 vezes mais do que ela tem de valor patrimonial. Só que é preciso olhar para o tipo de empresa. A WIS Soluções basicamente é uma empresa que faz corretagem de seguros. Isso é um modelo de negócio que não tem muito valor patrimonial. A empresa não precisa de vários maquinários imobilizados, como por exemplo Vale, Petrobras. Então, normalmente essas empresas elas têm um valor patrimonial pequeno e por isso que esse múltiplo costuma ser maior. Então, não pode querer comparar uma WIS Soluções com, por exemplo, com a Vale. É óbvio que a Vale vai ter sempre esse indicador menor, justamente porque ela é uma empresa que tem muito mais valor patrimonial, porque ela, além de ter mais funcionários, ela tem maquinários que custam muito mais. Então nunca pode ser misturado esses tipos de empresa. E aqui então a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, como vocês podem ver, esse indicador é negativo e ele está assim desde 2012. Isso mostra então que a empresa ela tem mais caixa do que dívida e por isso que esse indicador sempre se manteve negativo. Então isso aqui já mostra que é uma empresa com um endividamento muito baixo, praticamente nada de endividamento e com caixa para poder investir e crescer ainda mais. Então isso aqui é muito interessante. E aqui então a liquidez corrente atualmente está em 1,17 e a média em 2,24. E aí, como eu já falei em vários vídeos, é muito importante que esse indicador fique acima de 1. Assim a empresa então tem o suficiente para pagar todas as dívidas de curto prazo. E como vocês podem ver, atualmente a empresa está com esse indicador acima de 1. Mas em anos anteriores, ela ficou abaixo de 1 nesse indicador. Só que não pode somente se basear por esse indicador aqui. Mesmo quando esse indicador era abaixo de 1, a empresa ainda tinha condições e não estava correndo grandes riscos de ter problemas financeiros. E agora então esse indicador volta a subir, o que é muito importante. A margem líquida da empresa está em 25,97% e a média em 27,88%. E esse tipo de empresa, ela tem margens muito altas, é um segmento que é muito lucrativo e também tem uma rentabilidade muito alta, um modelo de negócios muito interessante
que costuma ter uma rentabilidade e uma margem muito alta. E particularmente eu acho muito interessante esse tipo de empresa. Aqui então o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Como eu falei para vocês, esse tipo de empresa ela tem margens e rentabilidade muito alta. O ROI atual da empresa está em 58,08% e a média em 85,67%. Isso aqui é um dos maiores ROIs da Bolsa de Valores. O ROI, que é outro indicador muito alto, atualmente está em 63,72% e a média da empresa é de 82,47%. E é muito difícil de encontrar outras empresas listadas na bolsa com rentabilidades tão altas como é o caso da Wiz. O próximo indicador então é o Dividend Yield histórico. Atualmente ele está em 4,54%, mas a média da empresa é de 6,76%. Atualmente ela está com um Dividend Yield um pouco menor, mas como vocês podem ver, ele costuma sempre ser acima de 6% e eu acredito que até como o ano ainda não terminou, que a Wiz ela vai pagar ainda proventos e esse indicador vai se manter acima de 6%. Então é uma empresa que paga muitos proventos. Na minha opinião, empresas com Dividend Yield acima de 6% são grandes pagadoras de proventos e a Wiz se encaixa exatamente nesse tipo de empresa. E aqui então eu trouxe os proventos pagos por ação em cada ano. Cada uma dessas linhas aqui representa 10 centavos e no primeiro ano então que ela foi listada na Bolsa de Valores, ela pagou pouco mais de 10 centavos, foi aumentando esses proventos e aí em 2019 ela bateu o recorde dela, pagando mais de 50 centavos por ação. E agora em 2021 então ela passou um pouco de 30 centavos, mas o ano ainda não terminou e eu acredito sim que ela vai pagar proventos ainda maiores para esse ano e vai manter a regularidade dela e a média muito alta de proventos. E aqui então eu trouxe o payout da empresa para mostrar como ela é uma grande pagadora de proventos. Aqui em 2015 foi um dos menores percentuais da empresa, ela pagou 69,67% e em 2019 quando ela pagou 50%. Nos outros anos ela pagou 100% do lucro líquido, então mostrando que é uma empresa que paga muito provento. Só é preciso tomar cuidado aqui, se a empresa está distribuindo todo o lucro líquido, tem que ver se ela tem condições de continuar crescendo. E pelo que eu vejo, o modelo de negócios da Wiz, ela consegue fazer isso de forma saudável. Mas eu até acho que seria interessante ela diminuir um pouco isso, para ela conseguir ter mais dinheiro para reinvestir ou até para comprar outros negócios. E isso, na minha visão, é muito interessante. E a média então da empresa é de 86,61%, o que é uma média muito alta de payout. Então ela paga quase 90% do lucro líquido dela e ela é uma das grandes pagadoras de proventos da bolsa. E aqui então eu trouxe a receita líquida e o lucro líquido para mostrar para vocês um gráfico desde 2012, os resultados da empresa. E ela tem aqui praticamente o que eu considero um resultado perfeito, que é um crescimento da receita líquida em todos os anos e um lucro líquido crescendo praticamente todos os anos, só com uma pequena queda em 2020, mas aí nós passamos por uma crise, uma pandemia muito grave e é natural que isso aqui aconteça, mas eu tenho certeza que se todas essas dificuldades não tivessem acontecido em 2020, ela teria batido de novo o recorde de lucro líquido. Como vocês podem ver, em 2012 ela teve uma receita líquida de 153,6 milhões e em 2020 ela bateu 803 milhões. Então isso é um crescimento de mais de 4 vezes na receita líquida de 2012 a 2020. Isso é muito alto. E o lucro líquido então foi de 23,8 milhões em 2012 para 199,5 milhões em 2020. Isso dá um crescimento de 9 vezes no lucro líquido. Então também é um crescimento muito grande e é exatamente isso aqui que eu busco numa empresa. Uma empresa com crescimento da receita e do lucro líquido constante em todos os anos. Claro que pode acontecer uma oscilação um pouco no lucro líquido, mas principalmente a receita líquida ela tem que ser crescente. Isso é muito importante para que a empresa não fique estagnada sem trazer retornos interessantes para os investidores. E aqui então os destaques operacionais da Wiz. Ela fez a primeira emissão de debêntures, o Conselho de Administração aprovou a primeira emissão, então será no montante de 250 milhões de reais na data de emissão e o processo contará com esforços restritos de distribuição. Então justamente porque a Wiz ela distribui praticamente todo o lucro dela, então ela emitiu debêntures para poder investir na empresa. E além disso ela fez uma parceria estratégica com a BRB, em que a Wiz se comprometeu a adquirir 50,1% das ações de uma nova corretora de seguros a ser constituída pelo BRB. A aquisição se dará pelo preço total estimado de 585,2 milhões. E a expansão então da Wiz Parceiros e Wiz Consegue. A Wiz Parceiros celebrou duas novas importantes parcerias, convênio comercial
comercial com o BB Consórcios e expansão do escopo de atuação com o Itaú, passando a incorporar o produto de financiamento imobiliário. Já a WIS Conseg celebrou parceria comercial com a Caoa Corretora para comercialização, distribuição e divulgação de produtos de seguridade em determinadas concessionárias do grupo Caoa. E aqui então os destaques financeiros do segundo trimestre. A receita bruta ela cresceu 44,5% comparando com o segundo trimestre de 2020. O EBITDA ajustado cresceu 43,8% na comparação do segundo trimestre de 2020. O lucro líquido ajustado cresceu 66,8% na comparação do segundo trimestre de 2020. E a empresa então tem um saldo de caixa ajustado de 285,9 milhões de reais. E a WIS Parceiros então ela teve um aumento de 11,3% no volume de cartas de consórcio vendidas comparando com o segundo trimestre de 2020. E ela teve então uma receita bruta de 59,5 milhões da BMG Corretora, o que dá então 24,3% da receita total da WIS. E o Interseguros então teve um crescimento de 342,5% na comparação com o segundo trimestre de 2020. Então atualmente está com 532 mil clientes e isso deu 5,9 milhões de reais em resultado adicionado ao WIS. E aqui então o resultado por unidade de negócio, a receita bruta ela teve um crescimento de 21,5% comparando o segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2021. O EBITDA então teve uma queda, mas a margem teve um aumento, foi de 87,2% para 90,9%. E o EBITDA então ele foi impactado por custos com força comercial retida para prestar serviços para demais unidades do grupo. A BMG Corretora de Seguros então teve um crescimento de 65% comparando o primeiro trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2021. O EBITDA praticamente dobrou comparando o primeiro trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2021 e a margem cresceu de 17,6% para 22,3%. E a WIS Conseg, a receita bruta aumentou 65,2% na comparação do segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2021 e o EBITDA então teve um crescimento bem menor, de 800 mil para 900 mil, já a margem caiu de 59,4% para 46,6%. A WIS BPO teve um crescimento da receita bruta de 12,2% no segundo trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2021. O EBITDA então teve uma queda, foi de 3,2 milhões para 2,7 milhões e a margem também teve uma queda de 15,6% para 11,7%. E a WIS Parceiros então o crescimento da receita bruta de 27% do segundo trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2021. O EBITDA então teve uma queda de 6,8 milhões para 6,3 milhões no segundo trimestre de 2021 e a margem teve uma queda de 65,6% para 48,1%. E a WIS Corporate teve um crescimento de 3,4% do segundo trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2021. O EBITDA então teve um crescimento saindo do negativo para 600 mil reais positivo no segundo trimestre de 2021 e a margem então também saiu do negativo para 6,6% positivo. E a Interseguros então teve um aumento na receita bruta de 203,3% na comparação do segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2021 e o EBITDA então teve um crescimento de 5,2 milhões para 18,2 milhões e a margem então cresceu de 77,3% para 89,9%. Então, como vocês puderam ver aqui, as receitas praticamente todas cresceram. O EBITDA sofreu bastante por causa da pandemia, a crise afetou bastante a lucratividade e a rentabilidade de todos os negócios e com a WIS não foi diferente. Mas o que é muito interessante é a parceria que a WIS fez com o Banco Inter. Então, a Interseguros está trazendo um resultado muito interessante para a empresa e ajudando muito a crescer os indicadores da empresa. Então, pessoal, eu sou investidor da WIS Soluções. Eu investi na empresa quando ela teve uma queda bem brusca. Como eu mostrei para vocês, atualmente ela está na faixa dos 13, 14 reais por ação e o meu preço médio está abaixo de 8 reais. Então, eu investi quando ela ficou muito barata, justamente porque tinha o contrato com a Caixa se encerrando, mas quando isso estava prestes a acontecer, o mercado bateu demais na ação e eu entendi que ele estava exagerando na queda da empresa, mesmo com a perda então do contrato com a Caixa, a empresa
empresa praticamente não teve nenhuma redução na receita e no lucro. O lucro ele foi um pouco afetado, mas isso também tem a ver com a pandemia, mas a receita cresceu. Então a empresa ela conseguiu fazer muito bem esse trabalho e ela fez várias parcerias com outras empresas. Quando eu investi na Wiz, eu também comparei com outras empresas do segmento de seguros e para mim a Wiz Soluções era a empresa mais barata, mais descontada e também com o maior potencial de crescimento na minha opinião, já que a maioria das outras empresas ou ela tem alguma influência estatal ou está passando por problemas e muitas irregularidades. Então, na minha opinião, a Wiz é a melhor desse segmento e por isso que eu investi nela. É uma empresa então que tem um potencial de proventos muito bom. Eu acredito que ela vai continuar mantendo os proventos acima de 6%, além de ser uma ação que já não é mais tão barata porque já teve uma valorização desde que eu investi nela, mas eu ainda acho que ela tem um preço bem interessante. Mas lembrando sempre, pessoal, que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, cada um tem que fazer a sua análise, estudar muito bem, comparar com outras empresas e ver se faz sentido para a metodologia de investimentos. Eu comprei ela quando ela estava com preço muito menor e era muito abaixo então dos outros concorrentes. Se fosse para entrar agora, eu já teria que fazer uma reavaliação e avaliar melhor isso. Usem esse vídeo somente como um complemento de estudo para vocês terem mais informações que podem ajudar vocês na tomada de decisão. Eu peço de novo para vocês curtir esse vídeo e quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Assim o YouTube vai entender que esse vídeo é bom e vai mandar ele para mais pessoas. E como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!